Boa noite, queria agradecer a presença de todos vocês. Essa é mais uma das rodas de conversa. Essas rodas de conversa fazem parte do processo de organização do Plano Municipal de Cultura. Essas rodas estão sendo organizadas junto com o Conselho de Políticas Culturais. O Conselho tem conselheiros de todas as áreas e os conselheiros elegeram os convidados para debater os assuntos que são fundamentais, para a gente historiar um pouco os nossos processos, de acordo com cada segmento, e, a partir daí, a gente reuniu uma série de documentos históricos. Essas rodas estão sendo gravadas, e depois esse material será disponibilizado na internet para uso da cidade como um todo. Só queria alinhar para todo mundo entender o que está acontecendo. Para esse processo de construção do Plano Municipal de Cultura, a Secretaria, junto com o Conselho, organizou a seguinte estrutura. Nós temos, inicialmente, eram 14 rodas de conversa, que já se tornaram 18 rodas, porque, à medida que as rodas foram acontecendo, alguns temas foram surgindo. Então, a gente tem 18 rodas de conversa, de uma forma geral. Essas rodas estão sendo gravadas. Paralelo às rodas de conversa, nós também vamos fazer entrevistas individuais com alguns ativistas importantes da área de cultura na cidade, e essas gravações individuais também viram arquivo histórico para o nosso processo. Paralelo a isso, algumas pessoas estão escrevendo textos também, contando um pouco da história das áreas. Então, a gente soma gravações das rodas de conversa, das entrevistas individuais e dos textos. E, nesta semana, a Secretaria de Cultura lança oficialmente uma plataforma online que é para mapear a cidade de uma forma geral. Então, são 12 segmentos da área de cultura, e a cidade vai poder ter nessa plataforma uma plataforma livre, aberta, onde todo mundo vai ajudando a gente a construir essas informações sobre a cidade. Ao final desse período, onde a gente acumula todos esses processos de gravação, dos textos e do mapeamento, nós vamos fazer, muito provavelmente, no final do mês de novembro, uma conferência de cultura. Na conferência de cultura, a gente leva todas as informações que nós acumulamos durante esse período, e só então, após a conferência de cultura, que nós vamos começar os encontros setoriais e os encontros territoriais, que, efetivamente, são o momento onde a gente vai colocar no papel qual é a nossa expectativa diante de um plano de cultura que deve ser para 10 anos, a princípio, e aprovado por lei. Então, só para vocês entenderem como é que o nosso processo está acontecendo. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pela presença. Eu gostaria de chamar o Carlos Madia, que vai ser o mediador da primeira roda hoje, e que pode chamar os convidados. Obrigada, Madia. Obrigado, Jaque. Obrigado. Bom, pessoal, com licença, vou subir aqui no palco, que eu me sinto melhor. Eu quero chamar o Roberto Sgarbiero, por favor, nosso primeiro convidado. Obrigado pela presença, Roberto. Por favor, tome seu lugar. Pessoal, o Roberto é graduado em Letras pela Universidade Metodista de Piracicaba. Atualmente atua como programador das áreas de música e teatro do Sesc Sorocaba, e é integrante do grupo Camisa Listrada. Eu gosto muito do CD do Camisa Listrada. Por favor, Evandro Marcolino. Evandro Marcolino, muitíssimo obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite. Guitarrista, violonista, compositor e arranjador, atua nos grupos Conversa 3, do Urubatã, Mutamba, todos com CDs gravados, e também no trio Avaco, com gravação agendada para janeiro de 2016. Também é baixista da banda Lira e bandolinista do grupo Descendo a Serra. Trabalha bastante, hein? Trabalha muito. Dá aulas particulares de guitarra, violão, harmonia e teoria. Participou da gravação dos CDs das cantoras Dani Abdelnur e Priscila Lira. Gravou em 2009, prêmio de melhor arranjo em Festival Gospel de Sorocaba. Trabalha com cantores como Ricardo Almeida, Livinho Fonseca e outros. Em São Paulo, com as cantoras Jo Holtz e Luciana Pereira, tocando em várias casas de show, como o Tom Brasil, por exemplo. E também eu gostaria de chamar o maestro Eduardo Ostergren. Muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite.
O maestro é diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica de Sorocaba, professor e pesquisador musical, coordenou a implantação do curso de regência e pós-graduação em música na Unicamp, formado pelo Conservatório Dramático Musical de São Paulo, mestre pela Southern Methodist University do Texas e doutor pela Indiana University. Foi docente nas universidades da Carolina do Norte, de Indiana e de Purdue, e é regente laureado e conselheiro artístico da Orquestra Sinfônica de Lafayette. Bom, muitíssimo obrigado a todos, mais uma vez. Saibam que vocês vão colaborar muito para que a gente possa evoluir com o nosso Plano Municipal de Cultura. Vou fazer 3 perguntas básicas, e, a partir daí, a gente pode desenvolver esse bate-papo, essa nossa primeira roda de conversa. Eu queria que cada um de vocês dissesse, no contexto histórico, o que conhecem, né, no segmento em que atuam, como enxergam o panorama atual e, principalmente, como vocês enxergam, se enxergam alguma perspectiva para o futuro, como vocês veem essa evolução. Podemos começar com o senhor? Não. Por favor, aqui tem um microfone. Eu estou ligado à Fundec, mais precisamente como maestro, diretor artístico e maestro titular da Orquestra Sinfônica de Sorocaba. Eu estou muito feliz por esse envolvimento com a orquestra. Eu estive aqui inicialmente a convite do professor Marins. Ele me chamou, eu estava nos Estados Unidos, morei lá há mais de 30 anos. Aí um dia eu recebi o telefonema do Marins convidando para assumir a direção da orquestra. E eu vim para o Brasil em 93. E aí fiquei frente à orquestra de 93 a 98. Aí a Unicamp me chamou para estabelecer um programa de pós-graduação em regência e música, e me afastei de Sorocaba, mas mais tarde o senhor Júlio Mil, que era presidente da fundação, me convidou de volta para voltar a Sorocaba. E eu agradeci o convite, estou aqui desde então, em 2009, e muito feliz pelo programa. A Orquestra Sorocaba tem uma história curiosa. Ela começou na década de 50, ou final da década de 40. Haviam 2 professores ligados a Tatuí, o Pedro Cameron e José Antônio Pereira. E eles deram um impulso inicial. O Dr. Pedroso, ligado à Escola Getúlio Vargas, muito entusiasmado, é que ajudou a estruturar o início da orquestra. Posteriormente, o Pedro Cameron assumiu e depois eu fui chamado. Aconteceu que a orquestra é um instrumento muito volátil, muito cheio de altos e baixos. E, infelizmente, nessa ocasião, nós estamos nacionalmente com uma estrutura econômica muito complicada. Havia cruzado velho, cruzado novo, dinheiro daqui, de lá, o FIR, o RV, essa coisa toda, e a nossa orquestra estava numa turbulência muito grande. E aí o senhor Júlio Milk teve essa ideia, juntamente com atualmente o prefeito, de criar uma fundação. E aí se estruturou essa fundação, e aí eu fui chamado para assumir, e foi muito bom, porque deu uma certa estabilidade à orquestra, e vem vindo já há mais de 20 anos nesse processo. Mais perto? Isso. Tá, pois não. Então, a orquestra vem vindo num trabalho contínuo ascendente, e temos atualmente uma orquestra profissional jovem, e eu estou comprometido e dedicado a melhorar o nível, a projetar a orquestra, a compartilhar com o público o meu entusiasmo pela música. Então, essa é a nossa missão lá na Fundec. Que bom. E o senhor chegou a falar sobre esbarrar em problemas financeiros, né, no passado. O senhor acha que hoje em dia a orquestra está melhor estruturada nesse sentido? Está um pouco mais estável, sim. Mas você está acompanhando o nosso cenário nacional, né? Não está nada encantador, está uma turbulência muito grande. E, infelizmente, há uma coisa curiosa. Isso eu lamento muito, não é só Sorocaba, é geral. Toda vez que há uma turbulência econômica,
a primeira coisa que faz é cortar as artes. E devia ser a última, porque no momento de turbulência você precisa de refúgio. E são as artes que oferecem o refúgio. Então, deveriam ser as últimas atividades a terem a verba cortada, né? Exatamente, a gente aprende com isso a se fortalecer também, né? Pois é, exato. Vocês, por favor, se quiserem fazer algum comentário sobre a fala dele, por favor, fiquem à vontade também, tá? Então, felizmente, no governo atual aqui em Sorocaba, a prefeitura está... Aliás, quando a Fundec foi estabelecida, houve um compromisso de que a prefeitura faria um repasse mensal para a fundação a partir da... E a prefeitura sempre honrou. Então, nós temos essa estabilidade, mas temos também a flexibilidade de irmos atrás de outros dinheiros, outras contribuições. E essa estabilidade gera um conforto, né? Até para os músicos, para o senhor poder trabalhar. Sim, né? exatamente. Com equipamentos, instrumentos e tudo mais. A música, especialmente a música clássica, requer muita disciplina, muita dedicação. Você não pode chegar lá e sair tocando, tem todo um processo. A música, em geral, mas especialmente a música de concerto, ela envolve a pessoa em 3 níveis, no nível emocional, no nível físico e no nível intelectual. Então, esses 3 departamentos, as 3 áreas, precisam de ser estimuladas constantemente, muito especialmente a parte intelectual. E a música clássica permite essa investigação, esse trabalho intelectual. Ligado à Unicamp, na pós-graduação, eu sempre provoco meus orientandos no sentido de verbalizar música. É uma das coisas mais difíceis, você tentar verbalizar a música. O amante da música, a primeira pergunta, o que quer dizer isso? Essa é uma pergunta curiosa, tem resposta, mas a resposta é muito complicada. O significado da música está na própria música. O interessante é você perguntar o que o compositor está querendo comunicar. Aí, então, são outras propostas. Né? Às vezes é uma mensagem de paz, é uma coisa de turbulência social, uma gama de comunicações. Né? E os músicos da nossa orquestra hoje em dia, o senhor acha que eles conseguem assimilar essa mensagem e conseguem executar da maneira como o senhor gostaria que fosse? Sim. Agora vem o papel do maestro. O que faz o maestro? O maestro não faz nada e faz tudo. Né? Mas, na verdade, o que o público vê é um gesto assim regular, para baixo, para cá, para fora, para cima. 1, 2, 3, 4. Mas é mais do que isso. O maestro está causando no músico o desejo de tocar. Então, o maestro tem essa função de estimular, de causar o desejo. Agora, o interessante nisso é o seguinte, quando você escuta a música evoca em você reações. Irritação, paz, ódio, amor, uma gama completa, grande de reações. O papel do maestro é estudar a música e tentar entender a proposta do compositor. E aí, entendendo essa proposta, ele vai procurar recriar e causar no músico o desejo de fazer música dentro daquela proposta. Então, o papel do maestro é de constantemente antecipar o que vai acontecer musicalmente. Né? E é um grande desafio isso. Né? Acredito que sim. Evandro, apesar de você ser novo, né? Gostaria que você falasse um pouquinho para nós, por favor, da história, um pouquinho da história da música instrumental aqui na nossa cidade. Pode ser? Pode ser. Eu vou sentar aqui. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui e um grande desafio também.
Eu não sou muito da fala e do discurso, porque acho bem difícil ser coerente nas palavras e ter essa habilidade para falar também. Mas sou bastante dado à prática da música, né? Sempre fui um trabalhador da música. E minha experiência e pesquisa assim, e o que eu tenho pesquisado sobre a história da música brasileira e da música instrumental, e o que eu tenho perseguido até hoje, que foi, especialmente aqui no Brasil, que tudo começou assim pelo chorinho, né, que é a nossa música instrumental brasileira, genuína, urbana, né, e que insiste até hoje, graças a Deus, e cada vez mais. Então, grandes mestres e grandes obras são do chorinho, grandes compositores, e a gente tem recriado e realimentado isso até hoje. Então, a partir de lá, outras formas também de música instrumental se deram, né, dentro da MPB mesmo, e aqui no Brasil, com influências do jazz e da música latina, quer dizer, europeia. Quer dizer, o choro já veio, né, da modinha, do lundu, que é da África, enfim, já veio de outros lugares, né, com influência da valsa, da polca, do tango. Então, a influência já foi, no choro, já foi muito grande do mundo inteiro, né? E o Brasil, como é um caldeirão de possibilidades, sempre absorve mais ainda, né? Bom, dentro dessa experiência assim do choro que começou para mim há uns 12 anos, é pouco tempo, né? Pelo tipo da música e toda a história que tem essa música, mas eu consigo aplicar hoje em dia muito no meu dia a dia, né? Usando em todos os outros trabalhos que você citou, e eu tenho oportunidade de participar com outros amigos, ou à frente, ou sendo dirigido por outras pessoas, né? Usando essa influência. Então quer dizer que o cenário atual, para você no caso, é bom, tem tido bastante trabalho, é isso? Sim, o trabalho, o cenário atual, assim, não é basicamente choro, né? Veio do choro, a música instrumental, e tem muitas vertentes, né? A gente tem trabalho com muita influência do choro, mas é uma coisa apenas. E tem muitas outras influências também, de todos os tipos de música, inclusive da música clássica, né? Da música erudita, que é maravilhosa e tem todos esses séculos de história e de profundidade. Então, assim, mas quanto ao cenário e aos trabalhos, assim, para mim eu vejo de uma forma positiva, né? Eu sou um otimista, na verdade. Assim, eu gosto de produzir coisas e ir atrás de muitas coisas e fazer coisas diferentes, né? Então, sempre são desafios, né? Tocar um instrumento ou tocar outro instrumento diferente, um estilo de música misturar com outro. Eu gosto dessas misturas, né? Do mais tradicional, do mais moderno. Então, talvez isso me possibilite fazer várias coisas. Então, assim, para mim, o cenário é interessante. Esse cenário da música instrumental, ele foge da música de massa, né? Da indústria da música. Não tem nada a ver, né? Dessa música massiva que está preocupado em vender, né? Que tendo dinheiro se vende, né? Precisa de algo, uma dança ou alguma outra coisa, um gesto ou uma palavra, aí isso vai vender, então isso a gente vende. Essa música que eu estou falando é a música que prioriza e tem como prioridade, de fato, a criação, né? E o que cada um acredita. Então, isso que a gente persegue. Essa música artesanal, né? Você criar algo e, independente, você faz com amor, né? Você faz com amor e para as pessoas, mas você não sabe se vai causar alegria, se vai causar ódio, igual o maestro
falou, né? Vai agradar a todos ou alguns, enfim, cada um recebe de alguma forma, mas que seja verdadeiro. Então essa música que a gente busca criar e tentar achar os espaços para apresentar. A gente precisa disso, na verdade. Aham. Uma necessidade. Legal. E dentro da história sorocabana da música instrumental, você recebeu alguma influência? Tem algum músico, alguns músicos, algumas bandas, grupos, movimentos de música instrumental que cutucaram você e fizeram com que você fosse estudar mais e levasse isso adiante? Então, sim, tem muitos músicos aqui que são referência para mim, né? Tão importantes como outros grandes músicos de outros países. Assim, até tanto porque a gente poder compartilhar e conversar e dividir com esses músicos não tem preço, né? Então, assim, até uma figura que viria hoje aqui não pode, que foi meu primeiro professor assim formal, né, de guitarra, que foi o Luiz Benedetti, uma pessoa tão simples e tão importante na minha vida. Então, assim, musicalmente, essa pessoa me ajudou muito, me orientou, assim como outros professores, assim como o pessoal do Curupira, que é aqui da cidade, que é o Kleber, o André, que eu tenho a oportunidade de trabalhar lá com o André na Vintena. São 11 anos já, estão 3 discos também, e sempre conviver com o Kleber. São pessoas assim diferenciadas, que têm uma visão diferente da música, que têm uma sensibilidade, que é sempre bom trocar ideia e poder fazer som junto. Então, antes de fazer som com eles, há anos atrás, quando eu os conhecia apenas, eu já era uma referência. Agora, mais ainda, né? E todas as outras pessoas também, esses que a gente toca, essas pessoas que a gente no dia a dia, né? Que até o disco ficar pronto, até o show ficar pronto, é um processo gigante, né? Você ensaia, você tem vários encontros, troca ideia, discute, formata, não sei o quê. Então tudo isso é uma influência grande para o meu trabalho. E os chorões que vêm de 10, 12 anos para cá, né? Uhum. Esse pessoal do choro, para mim, está sendo uma grande influência. Legal. E eu sei que tem alguns músicos na orquestra, maestro, que também têm seus grupos de música instrumental, sim, tal. E então existe essa interação, né, entre a Tem música. um grupo de chorinho lá, excelente. Isso, ele estava falando de choro, eu ia perguntar exatamente isso para o senhor também. Existe o grupo de choro da Fundec, e o senhor tem esse contato, além de coordenar a orquestra, de ser o maestro principal? Tenho bastante, inclusive tento prestigiá-lo, sempre estar presente lá quando eles se apresentam, né? Tem um quarteto de cordas também, tem vários grupos lá, tem coros, vários coros, né? Tem banda sinfônica também, e eu procuro sempre estar presente para participar. Então, quer dizer, é importante para o músico também participar de outras vertentes, né? Sim, exato. Não seguir apenas uma linha dentro da música instrumental, né? Exatamente, exato. Tá. Roberto, gostaria de falar alguma coisa, por favor, desculpa. Então, eu vou tentar... Eu acho que eu vim um pouco com esse papel aqui, né? Vou tentar inserir uma visão um pouco para além do artístico, né? Que eu acho que o pessoal já introduziu bastante a ideia do artístico, porém também queria falar um pouquinho sobre o lado artístico da coisa. Eu entendo, eu vou até pedir licença para o pessoal aí para falar sobre isso, porque assim, fique à vontade, é uma roda de conversa. Eu tenho algum estudo de música, mas é bem pequeno, né? Acho que a vivência do pessoal nem se compara a isso. Mas, e principalmente assim, sobre a música instrumental, né, brasileira, que a gente tem uma presença forte aqui em Sorocaba também, e de onde eu vim, que eu sou de Piracicaba, que é uma cidade, né, próxima daqui, né, e lá também havia uma presença forte, um pessoal que basicamente o pessoal seguia eu percebo que se segue uma escola, né? Eu acho que quando a gente fala em música instrumental, aí vem o ponto de vista artístico. Acho que a gente tem que ponderar que a gente está falando de algumas escolas, né, dentro da música, porque música instrumental pode ser, né,
surf music pode ser música instrumental, né? Toda música pode ser instrumental, né? E existe uma produção forte. Música eletrônica de pista é uma música que às vezes eventualmente não tem voz e existe uma produção grande de música. Então acho que a gente está falando de uma escola, né? E essa escola que, como o Evandro citou aí, o André Marques, o Kleber, que são grandes pesquisadores, e o André talvez um dos mais respeitados no Brasil aí, né? Não sei se eu estou errado, mas talvez um dos mais importantes pesquisadores aí e desenvolvedores da música. Acho que essa palavra é importante, né? O desenvolvedor, aquele que ele, para além de produzir, de compor e criar, ele desenvolve, ele é quase como levantar uma bandeira, né, da música e desenvolver como escola, como estudo, como forma de pensar a música, né? E o André mesmo se coloca como, pelo menos em algumas coisas que eu li a respeito dele, até em um pouco de conversa, de oportunidade que eu tive de conversar com ele, ele se coloca como pesquisador de ritmos brasileiros, né? Não sei se eu estou enganado, embora ele tenha ali uma vivência muito grande com quase tudo da maracatu, música e tal, né? vai atrás de coisas menos divulgadas, acho que né? ele faz esse trabalho quase que de profanação, né? De pegar uma coisa tradicional e aliar aí tradicional assim de manifestação popular, né, como o maracatu, entender como uma coisa quase religiosa, né? E usar quase não, né, uma coisa religiosa, né, e aplicar isso em outra escola, né. Então acho que aí foi desenvolvida uma escola. Quando eu falo escola, não sei se está claro o termo assim, né? Escola é quase como vou usar minha formação, né, em letras, é quase como escola quando a gente falava em escola literária, né, romantismo, barroco, né, e tal, essa coisa toda. Então é um segmento, quase que uma tendência que acontece num determinado tempo, né, num determinado lugar do tempo. E aí que a gente fala, quando você pergunta lá do contexto, de colocar no contexto histórico, eu consigo, né, o Evandro colocou muito bem aí a história, né, da origem para cá, e assim eu acho que eu consigo olhar um pouco mais para o contemporâneo, assim. Eu acho que eu não tenho esse embasamento tão grande do passado, embora conheça um pouco da história do choro e tal, né, e desse desenvolvimento. Mas eu vejo também um pouco do alinhamento dessa escola com o jazz também, nessa coisa da exposição do tema, improviso e as possibilidades ali de condução e de interpretação conjunta, né? Então, assim, eu só coloco isso porque acho que é importante a gente entender que a gente está falando de uma escola, né? A gente não está falando pura e simplesmente de música sem letra, né? Nem sem voz, né? Porque às vezes, eventualmente tem voz, mas não tem letra, né? Não tem letra. Não, porque eu ia dizer que não tem poesia, mas tem, né? Acho que a gente fala de um outro ponto, assim, né? Que aí quando ele fala da música, da manifestação de massa, né, do mercado, eu acho que a gente está fazendo bem em não discutir esse mercado, porque isso é um mercado... É muito dinheiro girando na mão de poucos, e discutir isso é discutir poder, né? Não é discutir arte, necessariamente, né? Então, acho que a gente está falando aqui das coisas que... Eu vou chegar nesse ponto, mas as coisas que vão desembocar numa tentativa de desenvolvimento da arte, né? E dessa manifestação artística. Acho que esse mercado não está interessado nisso, definitivamente, né? Não é esse, inclusive porque os interesses são outros, né? São puramente financeiros, né? Embora às vezes tenha bons artistas que trabalham ali, mas não é o foco, né? Então, aproveitando isso que você está falando, queria fazer uma pergunta para o maestro. Então, o senhor que viveu tanto tempo fora do nosso país, e que trouxe de lá uma bagagem e hoje
transmite ensinamentos, né, para os nossos músicos e para as nossas pessoas, para a plateia também, né? O senhor acha que essa música instrumental, que aqui no Brasil é tão pouco valorizada, nos Estados Unidos, onde o senhor viveu mais tempo, ela realmente é tão mais valorizada do que aqui? Bom, os Estados Unidos tem um mercado, um marketing econômico, tem uma manipulação muito grande pela televisão, pelo rádio, e me incomoda um pouco isso daí. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com Oswaldo Lacerda, um grande compositor, muito amigo meu e amigo do Nilson Lombardi, que é um compositor de Sorocaba. Eles pertenciam à escola do Camargo Guarnieri. E Oswaldo Lacerda era um estudioso da música brasileira. E ele comentou uma vez que aquela música, na década de 70, acho que era o Yeah, 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 uma coisa assim, não era uma música nossa. Era uma coisa imposta de fora, uma coisa que manipulava o público, manipulava as massas. E o pessoal entrava naquela, né? E ele estava muito incomodado com isso. Então ele começava a examinar, investigar essa música manipulativa. Nós temos no Brasil grandes valores culturais, históricos. Tem uma música muito linda nossa. Mas essa coisa externa, especialmente americana, que domina o mercado aqui, me incomoda bastante, né? E eu acho que nós deveríamos prestar mais atenção, respeitar mais e promover mais os nossos valores. Sim, né? Mais a fundo na nossa própria cultura, né? Exatamente. Assim como o Roberto estava falando, né, Roberto, do maracatu e da pesquisa feita por alguns músicos aqui, né? Acabei aproveitando o seu gancho, mas interrompi sua fala, né? Mas é bem isso, assim. Eu acredito que esse mercado, essa coisa toda manipulativa, assim, eu acredito que nem a gente está falando aí, sei lá, né, do plano municipal de cultura, então a gente vai necessariamente pensar sobre ações relacionadas ao poder público e tal. Acho que nem é muito pauta, né? Porque não é em arte necessariamente que esse mercado está interessado, né? Enfim, acho que é isso. A pesquisa, acho que a pesquisa como esse pessoal que a gente citou aí e tal, essa pesquisa ela tem a sua importância tanto quanto o trabalho de recriação disso que esse pessoal tem também, né? Porque acho que a pior coisa para se fazer com a tradição é deixar ela estagnada, né? Porque assim, uma coisa é respeitar. Outra coisa é colocar num cantinho e aquele ali é o cantinho deles. Respeito, né? Tanto que nem mexo com ela. Respeito tanto que finge que não existe às vezes. Né? Então, acho que tem uma linha delicada aí também, né, para se pensar. E é bem isso. Uma galera que pesquisa, né, como o André, de novo, citar o André, porque o André Marques, porque é um exemplo forte para mim, assim. Mas lembrando que temos Fábio Gouveia, temos Kleber Almeida, sim. Temos outras pessoas que desenvolvem esse papel também na cidade. E acho curioso, inclusive, acho importante citar essas pessoas, porque eles têm essa atuação e são pessoas que vivem aqui, né? E eles têm essa atuação exatamente. No Brasil e para fora. Nasceram aqui, vivem aqui e levam a nossa música para fora, para outras cidades, estados, outros países. Eu só acrescentaria mais uma coisa, assim, que eu acho que tanto as duas manifestações das quais a gente está falando, né, tanto a música erudita quanto a música instrumental, a música erudita tem uma tradição, né, secular no Brasil e tal, secular, acho que no mundo, né, acho que não chega a ser milenar, né, secular aí, né? Secular, vários alguns séculos, mas em alguns países mais antigos, no Brasil um pouco mais recente e tal, mas como tem uma tradição e tem uma atuação, embora às vezes seja associado também muito
é uma coisa muito elitizada. Tem algumas experiências que a gente conhece de inclusão social, baseada em ensino, estudo de música erudita. E a música instrumental dessa escola, né, eu queria situar esse lance da escola, a música instrumental dessa escola que a gente está falando, ela tá, acredito que é uma das coisas que está levando o nome do Brasil para fora, assim, né? Você vê aí uma série de festivais de jazz, enfim, de jazz, de música, principalmente de jazz, onde acaba rolando isso, né? E essa galera do Brasil que está pesquisando, sempre tem algum brasileiro nos importantes festivais, assim. Com é sinal de que essa música é uma das coisas que representa talvez o desenvolvimento da música no Brasil, o desenvolvimento do pensamento sobre música no Brasil. Acho que isso é um ponto importante. E isso coloca essa manifestação num lugar de importância dentro do Brasil e num lugar, portanto, e aí que a gente vai acho que chegar nessa discussão toda do plano de cultura, num lugar de atenção do poder público também, né? Então, assim, acho que essa iniciativa, assim como todas as outras que virão e que já se fez a respeito disso, acho que tem um pouco esse objetivo, né, de colocar essas coisas nesse lugar de importância. Não é necessariamente não é só um lugar de importância, mas de atenção, né, de ter a devida atenção. Eu só queria assim colocar mais uma coisa que acho que a música instrumental ela sempre cai num lugar assim. Eu vou falar um pouco enquanto trabalhador do SESC, né, também, porque a gente tem lá uma programação fixa de música instrumental e é uma coisa pela qual eu pessoalmente brigo muito assim para acontecer, porque por causa de reconhecer como tendo esse lugar de importância, né? Mas é uma difusão difícil, né? A gente tem uma programação fixa, porém pequena, que a gente tem uma resposta de público também ainda pequena, mas eu acho que é uma construção, a gente está construindo isso, né? E nem de longe, apesar das dificuldades todas, nem de longe isso é como era 10, 20 anos atrás, né? Acho que a gente está num momento muito melhor, apesar de questões econômicas, todas assim, a gente está num momento muito melhor, porque a produção, e aí a produção independente, em paralelo a essa produção de mercado onde circula muito dinheiro nas mãos de poucas pessoas, em paralelo a isso a produção independente está acontecendo, ela está aí, está rolando, e você tem justamente algumas ações, tanto de instituições quanto do poder público, direcionadas para isso. Embora a gente está, acho que o Brasil está engatinhando nisso ainda, né? Quanto tempo tem a Lei Rouanet? 20 e poucos anos? O Ministério né? da Cultura é muito novo também, né, Jaque? Se não me engano, o Ministério da Cultura tem 30 anos, alguma coisa assim. Menos, né? Acho que era junto com o MEC, acho né? que menos até, né? Então, vocês percebem que, falando de Sorocaba um pouco, vocês percebem que houve uma evolução, houve uma melhora, né, nesse sentido? Hoje em dia temos mais grupos, tem mais gente trabalhando com isso, tem mais gente envolvida com isso. Como vocês veem o panorama hoje em dia? Mais eclética, mais aberta. Eu me lembro a primeira vez que vim para cá, em 93, eu senti ainda uma atmosfera provinciana ainda. E hoje em dia você anda por aí, avenidas largas, modernas, prédios, edifícios. É impressionante como Sorocaba mudou no seu perfil urbano, né? Tá mais, eu posso dizer, internacional, acho. Quem sabe? Os Mais evoluída, né? isso reflete na música também? Sim, você pega um novo público, um público procurando outras manifestações também culturais, é um público mais eclético, mais interessado. Mais curioso. Mais curioso. Agora, eu gostaria que esse público fosse ampliado, né? A frequência aos concertos. Como é a frequência? Oscila bastante. Há algumas coisas aqui no Brasil que me incomodam. E agora falando como ter uma vivência internacional grande. Quando estava crescendo, o Brasil é um país pobre,
Mentira, esse país é rico, 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 tem dinheiro. Haja visto que você vê no jornal com milhões de dinheiros que vão pelo ralo, né? Mas o que me incomoda no Brasil é a falta de benemerência, de filantropia. Você pega um fazendeiro do interior do Brasil, ele traz amigos e parentes para o casamento da filha de avião a jato. Ele não solta um centavo para a biblioteca pública, para o grupo cultural da cidade, e não sai dinheiro. Fica nas famílias. O Brasil foi construído em função de famílias, pela família tudo, pelo grande público, pelo grande não, é muito restrito isso. O senhor acha que a orquestra ela tem o seu lugar, né? Tem o seu teatro, tem a Casa Fundec, onde ela se apresenta. O senhor acha que a orquestra poderia se popularizar um pouco mais, indo mais para a rua? O senhor acha que isso pode ser um caminho bom para nós? É uma boa ideia. Nós temos feito isso, apresentamos concertos no Parque das Águas aqui, agora em dezembro temos vários concertos. Existem algumas apresentações. Sim, o senhor acha que isso pode se tornar mais frequente? Eu gostaria, sim. Acho que é um certo preconceito da música clássica, música erudita, coisa horrorosa, né? Põe a gente para dormir. O senhor acha que existe realmente esse preconceito ou a população acha que a orquestra está muito distante dela? Talvez um segmento, acho que isso é coisa elitista. Porque algumas vezes eu já vi a orquestra na rua tocando, e todas as vezes que eu vi a orquestra, tinha bastante gente assistindo. Sim, o pessoal entusiasmado. Então talvez, talvez seja uma... melhor divulgação. Isso, o senhor acha que talvez, se isso vier a acontecer futuramente, a orquestra teria condições técnicas para que isso aconteça? Porque isso exige um equipamento melhor, existe um orçamento melhor, automaticamente, né? Se precisa de um som melhor, precisa ter dinheiro para aquilo. O senhor acha que isso... existe essa perspectiva boa para a orquestra? O esforço está sendo feito. Agora, você precisa compreender a natureza da orquestra. É um instrumento um pouco mais sofisticado, mais delicado. Sim. Você não pode comparar um trompete com um violoncelo. Trompete é metal, pega umidade e não há problema não. Violoncelo é um instrumento caro, delicado, intimista, né? E que a gente esbarra nas questões técnicas, né? Nas Exatamente, condições, porque levar a orquestra para a rua existe à vontade, mas temos condições para isso? Pois é, né? esse é o problema. Agora, para você tocar um instrumento de orquestra de maneira que saia um som bom, aceitável, leva alguns anos. A dedicação, prática e dedicação especialmente. E um instrumento bom também, né? Estamos num bom caminho? Estamos. Musicalmente falando, estamos num bom caminho? Sim, estamos sim. Evandro, Roberto, o que vocês acham? Que se a gente pode ter mais música instrumental na rua, você acha que isso pode, não digo combater ou bater de frente com essa música de massa, tal, mas vocês acham que isso também pode ser um bom caminho para que a música instrumental seja melhor divulgada, melhor conhecida, e automaticamente essa coisa vá se multiplicando e melhorando? Sim, com certeza. Sorocaba oferece bons espaços? Eu não sei. Eu conheci esse espaço hoje, que eu adorei. Que eu acho que é um ótimo espaço. Eu viria aqui muitas vezes tocar e assistir shows. Eu vim aqui, da última vez não tinha isso daqui. Mas acho que, igual o maestro falou, a gente precisa de mais público. O público está um pouco escondido. Mas o músico, o artista, ele precisa se expor mais também. A gente precisa de espaços para tocar. E a rua, eu acho que é um espaço bacana. Eu já escrevi, não foi aprovado uma vez em outros editais, projetos para se tocar nas ruas, nos grandes centros, por exemplo, Braguinha, Barão, Terminais. Eu queria fazer sons assim, em horários de pico nesses lugares. Então, eu sou super a favor disso. Eu acho que tem muita produção, igual a gente estava falando, a gente discute pouco esse assunto, né? Mas o pessoal trabalha muito, tem muita produção. Tem gente fazendo
música de todo quanto é tipo e muita boa música, né? Só que não tem tanta notoriedade igual tinha na época dos festivais, por exemplo. Deixa eu só mexer, acho que o seu cabo tá... Caiu aqui. Alô, som. Na época dos festivais, a boa música, né, era mais vista por um número maior de pessoas. Era divulgada essa música décadas atrás, agora não. Mas, da mesma forma, as pessoas estão produzindo, e tem muita coisa no Brasil inteiro, muita coisa boa. Então, a gente precisa de mais espaços, a gente precisa se expor mais e tentar atingir esse público também. Eu não sei como fazer isso, mas é necessário. Talvez seja um pouco difícil brigar, lutar ou se comparar, né, com essa grande mídia, a música de grande massa, mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita, né? Alguma coisa pode ser feita, né? A gente um tem que arregaçar, né, as mangas e fazer alguma coisa. Eu acho que é difícil brigar com a música, com a grande mídia, com a grande massa, e posso, assim, ser bem sincero, eu nem acho que deve. Tem ali o seu lugar, a sua existência, ninguém é obrigado ninguém é obrigado nem a se interessar por música, né? Acho que o reconhecimento das coisas, como eu fiz aquela fala inicial toda para dizer que o reconhecimento da música erudita, da música instrumental, ele é dado por um outro meio, né? Ele não está ele não tá na grande difusão, mas ele tem o seu reconhecimento, e esse reconhecimento desemboca aí desemboca certamente no poder público, justamente no fomento público. E é isso, você tem um lugar, você botou um projeto, embora não tenha sido aprovado dessa vez, você pode ter outros projetos semelhantes aprovados, você coloca num edital público e ele passa. Com certeza você está trabalhando, os avaliadores desses projetos estão trabalhando com critérios que avaliam positivamente essa manifestação, né? E justamente por uma outra razão, por reconhecer que é uma manifestação que precisa do fomento, né? Ao passo que outras manifestações, outras formas de manifestação já estão bem difundidas e não precisam do fomento. Então, eu acho que as coisas estão cada vez mais, o lugar de cada coisa está bem colocado, principalmente porque o acesso a isso hoje é muito mais democrático, né? Há pouco tempo, se não tocasse no rádio, se não aparecesse na televisão, não existia, né? E acho que embora a gente tenha várias idades aqui, acho que todo mundo que está aqui viu isso acontecer. Se não tocasse no rádio, se não estivesse na televisão, não existia. Hoje existe, né? A gravação ficou muito mais acessível, né? Tudo isso. Então, acho que as coisas estão acontecendo, as coisas estão caminhando. Entrar numa onda de brigar com o que é grande, eu acho que é uma besteira. Acho que não é nem brigar, posso ter me expressado mal, é tipo tentar se mostrar mais também, né? E se Por que mostrar, as nossas rádios não põem né? um programa de música clássica, por exemplo? Tantas rádios aí, 24 horas por dia, podia pôr 1 hora de música clássica. As escolas deviam ter no currículo ensino de música, uma coisa regular. Só que as rádios não têm, mas quem quer ver, consegue ver hoje. A rádio não está na rádio, mas se eu quiser ver um concerto, eu consigo ver pela internet, por exemplo. Eu consigo ver no YouTube. Um concerto de uma grande orquestra. Assim. Sim, é claro que é uma coisa que você tem que ir buscar, ele não vai pular na sua frente. Mas quanto mais se estuda e se pensa sobre ação cultural, mais se vê que não é o caminho não é necessariamente, não é que seja, não é exatamente isso, assim. É claro que é legal levar a coisa, abrir a coisa, colocar para fora, botar, mas assim, você não coloca necessariamente na frente da pessoa, assim, coloca, tá aqui, ó, você não bota na frente, você tá aqui. Se você quiser parar para ver, você para. Se você quiser passar, você passa. Mas acho que privar pela espontaneidade é importante também. É claro que nada, pelo menos eu não estou dizendo nada de maneira absoluta assim também. Acho que tudo isso é discutível também. Mas eu queria
levantar um outro assunto, assim, eu não sei se dá tempo, mas eu queria levantar uma questão... Eu até posso queria tentar ver ser rápido, com o assim. pessoal, não, rapidamente, quanto tempo a gente tem, Samantha? Falta meia hora para acabar? Eu acho que a gente pode falar mais uns 10 minutos e depois abrir para o público fazer algumas perguntas e participar também. Vou tentar Pode falar ser? rápido Tudo dessa bem vez. para vocês? Posso tentar falar rápido? Claro, rápido. Eu nem sei Não, se eu acho consigo que, ser rápido, eu acho que a mas- conversa aí, deixa bem claro aqui, desculpa, essa é apenas a nossa primeira conversa, né, Jaqueline? E isso, essas conversas vão acontecer outras vezes, mais conversas de outros segmentos, até da música erudita e instrumental também, partindo para um outro lado, né, que as direções são infinitas, né? Mas, por favor, Roberto, fique à vontade. Eu só queria colocar, que eu falei que ia tentar colocar uma outra visão, que não simplesmente artística, e acabei não chegando nesse ponto ainda, mas é porque eu falo muito mesmo. Vocês podem interromper, viu? Tipo, comentar o comentário, por favor. Mas eu acho que a gente tem dois caminhos ainda, dois caminhos que eu consigo visualizar, pelo menos, que são potenciais que a gente tem que a gente precisa perseguir. Que um seria os processos educativos para formação, que daí é muito do trabalho do SESC, né? Mas para formação de público. E para formação de público não é necessariamente formação de artista, né? A gente tem as escolas, as coisas funcionando, às vezes de maneira precária, mas falou, poderia ter o ensino de música nas escolas, e acho que seria um grande ganho, um grande avanço, porque se envolve toda uma comunidade em torno do ensino, né? Quer dizer, você não ensina só o aprendente, né? Você ensina... mostra aquilo que mostra que existe aquilo também, né? Isso, aquilo é aquilo. O pai vai assistir, leva o tio, que leva a família e que leva o vizinho, e isso acaba movimentando uma cadeia, né? Mas acho que os processos de formação de público, e isso é um desafio, né? É uma coisa que a gente lá no SESC tem tentado bastante, tem pesquisado bastante. Acho que a gente ainda não conseguimos muitas coisas que a gente tentou. Acho que a gente está tentando outros caminhos, mas acho que de processos mais reflexivos sobre música, de pensar em processos mais educativos sobre música, que possa ser acessível para qualquer público, né? Não só para quem estuda música, né? Que eu acho que é o grande desafio. Eu ouço muito da galera as críticas sobre a música instrumental, por exemplo, de falar isso é música para músico, e às vezes é mesmo. E não acho que isso seja necessariamente ruim. Acho que a questão é tentar, acho que a grande questão é tentar desenvolver nas pessoas, ou tentar desenvolver nas pessoas não é bom, né? Tentar ajudar as pessoas a desenvolver um olhar sensível para aquilo, né? É como eles disseram aí no início, né? O conjunto, a música, ela não tem a letra, não tem uma coisa no que a pessoa se apegar. Às vezes a música de conceito tem, né? Mas não é, ainda assim não é uma construção não é uma construção mais acessada, né? Não vou nem dizer que não é mais acessível, mas não é a mais acessada. Mas tem ali um conjunto de sensações, né? Então, por que a gente se deixar levar por um conjunto de sensações? Aí eu vou buscar um paralelo lá nas artes visuais, né? Por exemplo, na arte contemporânea. Falo, mas ouvia muito isso, né? Mas o que quer dizer isso aqui? Eu devolvo a pergunta, né? O que quer dizer isso? O que isso trouxe para você? E se você aperta, sai alguma coisa. Então, acho que a gente precisa pensar nesses processos educativos, né? Processos educativos de formação de público, acho que é uma coisa. E uma outra coisa que daí eu acho que a gente vai ouvir falar bastante disso na próxima roda, mas eu quero adiantar um pouco, que é profissionalizar a produção. E não é profissionalizar a produção artística. A produção artística ela tem os seus profissionais trabalhando, mas é profissional a produção executiva. Né? Isso assim, tem artistas que dão conta de ser produtores, tem artistas que não dão, e reconhecer que não dá conta de ser produtor é um ponto importante. E não acho que é a produção
com um viés profissionalizar e não mercadologizar. Acho que isso é importante também. A gente vou de novo trazer a coisa aqui tentar trazer para o poder público, né? Quando você fala em fomento público, você não fala não é um sorteio do Faustão que quem der sorte vai ganhar uma grana, né? É uma forma de movimentar a produção e saber criar uma teia de profissionais em volta daquilo. Eu acho que é o grande desafio, é a grande coisa que artistas, produtores e o que mais de profissionais que estão envolvidos nisso tem a traçar, é saber criar uma cadeia de produção em torno de um assunto, porque vamos lá, existe o fomento, então existe a possibilidade ou existe ou virá a existir ou a gente vai brigar enquanto categoria. Isso é importante também, a gente vai brigar enquanto categoria para que isso passe a existir. Aí eu vou falar também da galera do teatro. A galera do teatro conseguiu muito mais coisas ao longo da história do que o pessoal da música por se reconhecer como categoria também, né? Não que os músicos não se reconheçam, mas talvez assim, acho que os músicos ainda estão se organizando. O pessoal do teatro já está muito organizado. E eu não estou colocando isso como crítica de forma alguma, estou colocando acho que os passos que a gente tem que dar, né? E a forma como eu estou enxergando, as perspectivas do futuro, né? Voltando ali no início da questão. Então, entender, mas eu preciso de um plano, né? Parece que no edital da Link pede um plano de mídia, por exemplo. Eu preciso de um plano de mídia, mas eu não sei fazer isso. Preciso de um assessor de imprensa para fazer isso. Mas eu não tenho assessores de imprensa capacitados, assim, né, sensíveis a essa questão muito próximos de mim. Então, vamos criar, né, gente? Assim, é foda, é trampo pra caralho, mas, né, eu acredito que o caminho é esse, né? Esse não que o caminho é esse, mas acho que esse é um caminho, né? E é isso, a gente tem que aproveitar o fomento público que já existe, desenvolver, aprimorar o fomento público e brigar para que ele continue existindo, para que ele passe a existir onde não existe também, né? E não só o fomento público, né? Aí outras instituições, como o SESC mesmo, que trabalha com isso. A gente tem alguns projetos, por exemplo, no próximo ano, visando o desenvolvimento disso, né? E principalmente da formação de público, né? Porque às vezes está parecendo que, como formação de público, a apresentação, eu acho que a apresentação nessa situação inusitada, né, de botar lá no terminal assim, como formação de público, ela pode valer mais do que a apresentação encastelada num lugar. Apresentação. Bom, mas enfim, é isso. Você está satisfeito com a divulgação do SESC? Não. O que é que falta? Bom, a gente tem uma série de questões por resolver, assim, né? Você está dizendo de comunicação mesmo? Jornal, assim, jornal e tal. A gente tem uma série de questões por resolver, assim. Tem uma coisa estrutural dentro da própria instituição, que são poucos profissionais. No nosso caso, o jornal nos ajuda, mas muito pouco. Eu gostaria de ver uma coisa muito mais frequente, muito mais contínua. É muito limitada. Geralmente a semana do concerto que há uma notícia, alguma divulgação. Mas devia ser um processo mais contínuo. O senhor percebe que o público que frequenta muda muito ou são sempre as mesmas pessoas que assistem? 50% mesmo. Depois varia. São amigos, viajantes, então, o que seja. Com certeza precisaríamos A música exige demanda um aspecto educacional. Você precisa educar não só o músico, mas o público, educar toda uma cadeia de profissionais envolvidos com a música, formar público, destruir essa aura de chatice que tem na música, né? Na música clássica, né? Que coisa horrorosa, né? O povo tende muito ao hedonismo, deixar-se banhar por música inconsequente.
mas não se preocupa em saber o que está por detrás daquilo. E eu acho que é muito importante educar o povo, educar o amante da música para entender... E além da superficialidade. Além da superficialidade, exato. Né? É todo um universo por detrás disso. Com certeza, com certeza. Bom, eu acho que a gente já está num bom tempo, né, Samantha? Deve ser 8h10 já, por aí. Eu acho que a gente pode, esses últimos 15, 20 minutos... abrir para vocês, tudo bem? Os convidados, tudo bem? Roberto, Evandro. Acho que a gente pode abrir para o público participar também agora. Estou vendo a galera, o pessoal da banda Monoclub aí. Beleza. Por favor, pessoal, participem. Vamos perguntar, comentem sobre as falas, alguma questão importante, o que vocês acham. Eu gostaria de fazer... não uma pergunta, mas considerar algumas questões. Eu acho que quando a gente está falando aqui de apenas um dos segmentos importantes de música em Sorocaba, que é instrumental e erudita, a gente citou alguns nomes de referência, alguns artistas importantes que acabam influenciando outros artistas. E talvez a gente devesse se perguntar também, além de pessoas de referência, porque nesse processo histórico que nós estamos registrando, é importante a gente falar quem foram as pessoas que influenciaram nesse setor, na cidade, historicamente, mas quais são os espaços, por exemplo, que tocam ou que absorvem música com esse perfil em Sorocaba, porque acho que também é importante, para além dos centros culturais como o SESC, SESI, ou o Teatro Municipal, ou outras instituições culturais que ofereçam uma programação, eu acho que, por exemplo, os bares na cidade acabam ocupando um espaço significativo, um espaço para os artistas sorocabanos. Então, acho que talvez é importante a gente citar quais são os espaços na cidade onde a gente pode ouvir e pode usufruir ou fruir música com esse perfil. Da mesma forma que eu me levanto também, qual é o papel da comunicação, da imprensa, dos espaços de comunicação na cidade em relação à motivação para espaços com música desse perfil? E eu volto a insistir que, como gestora da Secretaria da Cultura, eu continuo acreditando nisso, e a cada roda de conversa isso fica mais forte para mim, é o seguinte: como é que a gente vai pensar, por exemplo, uma política formativa ou uma política de fomento para um segmento como esse, que está dentro de um universo gigantesco na cidade, porque é só uma impressão, tá? Porque vocês não acham estranho o que eu estou falando, que é só uma impressão. É uma impressão porque a Secretaria de Cultura não tem dados oficiais. Se alguém disser para vocês que a Secretaria de Cultura tem esses dados, é mentira. Ela vem num processo de construção totalmente equivocado, onde, por exemplo, indicadores oficiais nunca foi uma preocupação. Então, uma das vertentes, uma das preocupações que a gente está tendo nesse processo aqui é, por exemplo, contar a nossa história, conversar sobre as nossas áreas e um pouco discutir quais são os nossos problemas. A gente vai dar conta de mapear tudo? A gente não vai dar conta, porque o mapeamento ele é vivo, a cidade muda todo dia. Então, quando o maestro, por exemplo, fala assim, formação de público, e ele citou o exemplo dos jornais, a gente está longe de se comunicar com a cidade de Sorocaba. A gente se comunica com as mesmas pessoas, nos mesmos guetos, no mesmo lugar. Nós estamos começando o mapeamento, nós fizemos um mês de teste do mapeamento. O mapeamento ele é georreferenciado. A primeira página do mapeamento, quando você abre, você tem uma mancha de pontos que foram cadastrados que estão todos no mesmo lugar. As bordas da cidade estão todas com manchas vazias, manchas enormes, sem nada, com ausência de tudo. Então, eu fico perguntando, será que ninguém está produzindo música nas bordas? Duvido. O problema é que a gente não está falando com quem está produzindo música em outros lugares que não nesses mesmos lugares de sempre. Então, onde está o SESC? Onde está o SESI? Onde está o Teatro Municipal? Onde estão os bares? Onde estão os principais espaços onde, por exemplo, se ouve música, ou se frui música, ou se está produzindo música? Então, eu acho que insisto em dizer que a gente tem que fazer um esforço coletivo de mapear, até para que possamos ser mais justos e mais democráticos no sentido do que fomentar,
Quais seriam prioridades? Então, como fazer um projeto político para a música erudita e para a música instrumental sem saber quantos nós somos? Então, quais são os espaços formativos para esse perfil de música que existe em Sorocaba? Quantos músicos profissionalmente estão trabalhando com esse tipo de música? Qual é a ansiedade que quem está produzindo essa música tem? Então, eu volto a dizer que é uma conversa que a gente tem tido em todas as rodas de conversa. A gente precisa fazer uma política pública que é para todo mundo, que é para a cidade como um todo. Então, a gente precisa discutir música instrumental e música erudita como músicas fundantes, uma música fundante importantíssima, mas qual é o projeto formativo? No sentido de até encontrar novos músicos, novos artistas, mas como é que a gente faz para fazer formação de público? Então, formação de público não é convencer ninguém de que ele tem que gostar disso ou daquilo, é a possibilidade da educação como autonomia. Né? Então, se a gente construir um processo de autonomia para que as pessoas possam escolher o que ouvir, o que ver, o que ler, aí sim a gente está fazendo política pública de verdade. Então, por exemplo, a Fundec ela tem um papel importante da manutenção da Orquestra Sinfônica da cidade, mas eu sei de todas as dificuldades de manter bons músicos nessa orquestra. Porque se ele não é bem remunerado, por exemplo, ele tende a sair de Sorocaba e ir para outras orquestras. O que fazer para manter uma orquestra de nível internacional, consistente, mas por detrás dessa orquestra, um núcleo formativo. Então, essas crianças que passam pelo núcleo de formação da Fundec, qual é o futuro que elas têm pós-Fundec? Aqui em Sorocaba, que eu lembre, se eu estiver errada, nenhum. Porque como continuar? Então, não adianta a Secretaria de Cultura prover um sistema de formação, de iniciação musical, por exemplo, se eu não tiver nenhuma estrutura na cidade que possa receber quem passou por uma iniciação para outro processo. Então, acho que é importante a gente dizer isso, que hoje a gente está dizendo que música instrumental e música erudita são importantes, mas são tão importantes quanto todo o outro universo musical que tem na cidade, que me parece é um dos universos mais importantes. Então, por exemplo, se tem uma dificuldade que a Secretaria de Cultura não tem, é de contratar ou de se aproximar, por exemplo, da área musical. Então, você tem um universo gigantesco, mas que a gente não sabe quem são, quantos são, o que todo mundo está produzindo. Então, eu acho que assim, não é uma pergunta, mas são essas as preocupações que nós temos, porque essa é uma roda de conversa que está pautada num segmento, e a gente fica se perguntando, que projeto político é esse, formativo, profissional, de comunicação, que nós teríamos pensando em música instrumental e música erudita, numa cidade que tem um potencial criativo e de produção musical absolutamente fabuloso. Acho que foi mais um desabafo do que uma pergunta. Oh, legal. Alguém comentar? O Glauber? O Glauber ali. Boa noite. Boa noite. Eu sou Glauber. Prazer estar aqui. Alguns comentários também, mas vou tentar fazer uma pergunta no final, Jaque. Tem muita coincidência com essas preocupações que a Jaque expôs aqui. Quando eu vi... Bom, primeiro, cumprimentar a Secretaria de Cultura pela iniciativa das rodas de conversa, que é parte de toda uma provocação que o Ministério da Cultura faz para que haja mais participação do debate em torno da política pública de cultura. Eu acho que Sorocaba faz bem. Essa é a oitava, você me enganou. Eu perguntei aqui. É a oitava. Eu acho que é a terceira ou quarta que eu venho. E é impressionante como muitos de nós somos os mesmos. Né? Aí, concordando com a Jaque, assim, vários que estão aqui hoje já estiveram aqui em outras rodas. Mas, no caso específico da roda de hoje, eu confesso que, quando eu olhei a programação, eu falei, mas, cara, esse negócio de separar na música erudita e na cena contemporânea, confesso, Jaque, que não me caiu bem. Eu falei, volta de novo no debate da cultura de massa, da cultura erudita, e eu não acho saudável essa provocação, essa abordagem feita pelo Estado. Mas, por outro lado, são dois universos tão distintos que colocar na mesma noite, debaixo da mesma lona, para a gente fazer a mesma conversa sequencial, é também saudável. Em todos os espaços onde eu estive de debate ou de gestão pública de cultura, o universo da música sempre foi o mais difícil para mim. Sempre foi o mais estranho para abordar, porque
a participação do teatro é mais coletiva, o teatro de pesquisa, de grupo, por exemplo, ou do cinema, que tem as associações dos produtores, ou da cultura popular, que tem as associações, as ONGs, o SESC. Mas o universo da música sempre foi muito segmentado, sempre foi muito fraturado, as bandas, sempre foi muito individualizado, os grupos daqui, as bandas dali, a orquestra. Eu me lembro que quando a gente chegou em Votorantim, lá em 2001, a gente foi mapear, o Pedrão foi fazer um mapeamento das bandas de rock que tinham na cidade, 45 vieram se inscrever. Caramba, como é que é fazer uma política pública de cultura para eles? Então, essa minha intervenção também já é uma provocação para a próxima mesa. No caso da música erudita, eu também faço essa pergunta, assim, porque é claro que tem uma expectativa, e eu sou daqueles que acham que a política pública de cultura ela tem que estruturar uma cena que não é concorrente com o mercado. O mercado tem seu espaço, o Faustão vai ter seu espaço, a televisão vai ter seu espaço. O Estado tem que oferecer outras possibilidades de acesso, outras possibilidades de informação. E óbvio que, no caso da música erudita, existe a expectativa de que o Estado banque uma orquestra, a mesma coisa o balé clássico. Há sempre essa expectativa, porque é a coisa do sustento do grupo, ou da orquestra, ou de alguns músicos, é algo que está entre o trabalho de formação e a possibilidade do acesso. Só que o acesso mudou muito. Aí, já concordando com o Roberto, assim, todo mundo tem um Deezer, um Spotify no celular, entendeu? Muita gente tem. A possibilidade do acesso a vídeos no YouTube é muito grande para todos os públicos, das orquestras ao punk rock, a música caipira. Qual é a expectativa exatamente da política de acesso? Porque é isso que a Jaque fala, eu tenho essa mesma impressão. É tudo muito concentrado. Nos diálogos culturais do SESC, outro dia, acho que com a Isaura Botelho, a gente falava sobre isso. Assim, tem gente que não entra no SESC porque acha que o SESC não lhe pertence, não lhe cabe. Eu estou falando do SESC. O mesmo certamente vale para o Teatro do SESI. Né? Afinal, que público a qual público a gente quer dar acesso? Para quem que a gente quer garantir acesso? E é essa a pergunta, assim, para vocês da mesa. Qual é a expectativa efetiva que se tem de uma política pública de cultura para a música erudita? Porque essa eu acho que é a pergunta. Eu participei do Conselho, eu fui membro do Conselho Nacional de Cultura, de Políticas Culturais. E o debate da música era exatamente o mesmo. Os músicos eruditos puxando para um lado, os populares para o outro. E essa pergunta é exatamente a música, o que exatamente o povo da música espera do Estado. Não é só da prefeitura, do governo do Estado, do governo federal. Que tipo de fomento, que tipo de apoio, que tipo de resultado, que tipo de processo se quer que seja estruturado? De alguma maneira, isso vale para a música popular também. As novas tecnologias oferecem muitas das possibilidades de acesso. Eu tenho a impressão que a política pública de cultura não se resolve no celular. Não se resolve. Aliás, está tocando. Não se resolve no celular. A política pública de cultura ela prescinde do encontro, da lona do circo. Prescinde do quintal da biblioteca infantil. É preciso estar aqui. A erudita ou a popular. Agora, essa é uma impressão que eu tenho como público. Os músicos, o povo da música exatamente quer o quê do Estado? O mapeamento atende? Tem a impressão que não. É só um pedacinho. Manter a orquestra da Fundec é suficiente? Tem a impressão que não. Fazer show todo sábado, todo final de semana. Parabéns, Peu, ontem foi genial, carne de segunda lá no Jardim Mailasque. Resolve fazer eventos? Resolve? Eu acho que essa é uma pergunta que é uma provocação que eu queria ouvir de vocês, assim, que vocês aceitassem. A roda de conversa, talvez. Que expectativa você tem do Estado? Só um minutinho. Produção, execução e distribuição. Não são esses 3 passos? Obrigado. Não são 3 passos? Produção, execução e distribuição. Basicamente, não. Mas tem o acesso também, né? Como é que as pessoas. Não adianta distribuir. Eu fui diretor da Agência Nacional do Cinema, por exemplo. O acesso somos nós. A política de distribuição. Então, mas a distribuição de filmes no Brasil, por exemplo,
não garante que o público vai ter acesso a eles. Mas nada garante nada. Nada, então. Essa Então, qual é a aí, se expectativa que gente você não tem? chegar num ponto, nada vai ter conclusão. Fica só entre palavras, né? Então, se você pegar sobre esses 3 pontos, isso é, como o Roberto disse, produção executiva, produção artística. É isso. O resto é formação. Eu não sei. Então, mas eu também concordo. São muitas também coisas, concordo né? quando ele diz que a distribuição não garante, e assim, da forma como ele disse, claro, como você disse, nada garante nada. Mas da forma como ele coloca, a distribuição não é que não garante, mas parece, pela experiência que a gente tem, que não basta. É que talvez distribuição não seja a palavra certa. Mas, por exemplo, eu acho que é a palavra certa, mas acho que o acesso, o acesso é um outro passo. Eu tenho a impressão que o acesso é um outro passo, que vai desembocar na formação, que é o que ele está Mas voltando aos músicos, gente, assim, né? voltando aos músicos, essa cadeia de processos e o final onde há a execução, entendeu? De todo o processo artístico. É isso que eu quero dizer. Eu acho que o Estado, como praças, como arenas, como casas de cultura, etc., ele poderia, de repente, fazer uma programação maravilhosa, porque, né, onde você se propõe a fazer um negócio, sempre aparece as pessoas. Eu frequento vários lugares aqui. Então, eu acho que, como nada garante nada, as coisas precisam ser feitas. E como é que se faz? Fazendo. Como é que se ama? Amando. Então, é assim, não existe segredo. Eu acho que o Estado poderia entrar com esse fomento de captação de artistas e de pessoas interessadas. Na verdade, é isso. Nós estávamos há pouco aqui em 20 pessoas. A cidade tem 600 mil habitantes. Mas somos nós. Obrigado. Eu queria dar uma opinião. A minha rápida só... desculpa, senhor. É uma opinião, é um comentário rápido só para nós nos lembrarmos que um órgão como o SESC ou casas de show, normalmente o SESC ele está na zona sul de Sorocaba, né? Numa área muito privilegiada financeiramente, economicamente. Então, talvez em breve, quem sabe, um SESC mais próximo de uma periferia ou outros órgãos assim pode também facilitar esse acesso de quem ainda não tem noção da música erudita. Enfim, só isso. Eu fiquei tomando conhecimento desse Plano Municipal de Cultura no sábado à noite. Até agora, não vi divulgação disso. Estou vindo hoje aqui para ouvir sobre música, mas eu não sei exatamente o que é o Plano Municipal de Cultura. A pessoa me falou que eram R$180 mil por 10 anos. Então, eu vim aqui, mas então eu queria dar minha opinião quanto à reunião. Eu estou no mundo musical há mais de 60 anos. Meu pai foi tenor lírico e eu o acompanhava nas óperas, nos ensaios. Estudei acordeon, depois toquei piano, violão. E o que eu percebo é que não é fácil você colocar música instrumental. A música instrumental, a maioria delas não tem uma sequência melódica que seja audível e que quem ouve aquilo goste e pode cantarolar. Você tem poucas músicas nesse sentido. Eu fiz um CD para o Dia dos Namorados, onde eu peguei temas eruditos que tinham mais cor assim, de linha melódica popular e coloquei letra. Mas é muito difícil. Desde o tempo que eu tive revista de música, você vai atrás de uma música instrumental, os grupos instrumentais parece que eles querem tocar coisa que ninguém entende. Você sai de lá também não guarda nenhuma linha melódica. Então, eu acho importante a coisa ser feita numa linha que seja audível e que possa aguardar. Eu penso nisso. E colocar para vender é difícil. É difícil porque o que se ensina nas escolas é música popular, e olhe lá. Então,
para você educar uma pessoa a ouvir música clássica ou erudita ou instrumental é muito difícil. Esse plano municipal de cultura vai ter que investir muito para conseguir resultado. Era isso. Então, Oswaldo, mas eu acho importante a gente dizer que o plano não vai dar conta de tudo, ele não é um projeto mágico. Eu acho que a maior riqueza... Então, o Oswaldo perguntou, o que é o plano de cultura? Oswaldo, nós estamos construindo, nós estamos em processo, nós estamos na 8ª roda de conversa e existe um conselho de cultura que representa, tem pessoas que representam todas as áreas, e as rodas de conversa, todos os convidados foram eleitos pelo próprio conselho. A secretaria não opinou sozinha, olha, essas são as pessoas que vão discutir. Não, os conselheiros de cada área foram sugerindo os nomes para que a gente começasse uma conversa. O que é importante? As pessoas que estão aqui nessa mesa dão conta do tema? Não, é só a nossa, é como a gente falou, é só a primeira conversa. A gente está começando um processo de diálogo, de conversa, estamos historiando, gravando. E todos esses nossos processos daqui para frente serão públicos. Então, toda a gravação que está sendo feita aqui vai ser disponibilizada na internet para quem, por exemplo, não esteve presente no debate, possa entender o que está acontecendo. Então, inclusive a Secretaria de Cultura, já na 3ª roda, já fez uma reunião e já entendeu o seguinte, que as rodas de conversa não podem parar nunca mais. Porque está todo mundo elogiando a possibilidade da gente, pela primeira vez, discutir e conversar sobre as nossas realidades. Então, as rodas têm sido super ricas, elas acontecem ao longo desse mês inteiro, todas as noites, aqui na Biblioteca Infantil. Então, por favor, volte mais vezes, que é muito importante a participação de todos. Concordo com você, 600 mil habitantes, muito mais gente poderia estar aqui. A divulgação é falha? É. Por quê? De novo, a mesma questão do maestro, que o maestro citou. A gente tem o jornal, os jornais da cidade, as rádios, o Facebook, a internet é o caminho que nós estamos usando. A gente tem dinheiro para um aporte maior? Não tem. Quem é que está fazendo a gravação, por exemplo, das rodas de conversa? Voluntários, pessoas que estão contribuindo para esse processo, que estão ligados à Câmara de Audiovisual, que estão contribuindo com a gente nesse processo. A gente está acreditando o seguinte, que cada roda de conversa vai trazer mais gente. A gente está apostando no contágio positivo para que a gente construa esse processo. Eu não vejo outra forma. Então, é aquilo que você falou. Ou a gente começa a dar o primeiro passo e vai resolvendo aos poucos as questões, ou se a gente esperar que todo mundo esteja disposto a participar, a gente não vai avançar em nada. A questão da presença aqui é uma complexidade. Sem dúvida. Para mim, estar aqui hoje foi complexo, e é muito complexo de eu explicar, porque é o que eu vou ter que ir embora daqui a pouco. E outra coisa, eu queria só dizer que sobre essa questão da música clássica, que em São Paulo, eu não sei há quanto tempo atrás, e também não sei se é aquele maestro Medalha, ele tinha um canal que ele falava sobre música clássica, ele discutia os autores, ele continua assim. Então isso também é uma forma de você, não sei se é educar, entre aspas, mas orientar ou despertar, não sei que palavra que é. E que é difícil, porque a gente falar de arte, falar de música, de teatro, do que seja arte, porque você está mexendo com qualidades e virtudes e outras questões mais e problemáticas humanas que fazem parte da vida. Né? Então, a arte é difícil você... Por exemplo, a pessoa que produz, faz uma letra, uma canção, por exemplo, é difícil ela ter a noção executiva, a noção artística, a noção tal, entendeu? Então, são processos. Se disseca muito a questão e fica uma coisa assim... Entendeu? Parece que é um Frankenstein construído que você não sabe por onde começar. Então, tem que desconstruir as questões. E eu acho que é um local que a prefeitura talvez promovesse um encontro de ideias, um encontro onde esses artistas pudessem se encontrar e produzir teatro com trilha sonora, com, sabe, coisas nesse sentido, onde houvesse uma ebulição ali de contato entre esses artistas. Não sei,
é uma coisa que talvez surgisse efeito que também não é garantia. Te deixe claro, né, Jaque, que é apenas o início de tudo, né? Que estamos aqui exatamente para isso, para colher opiniões, para colher ideias e para evoluir, né? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário para fazer com os convidados? Por favor, Roberto. A plateia. Acho que o que a gente gira em torno aqui e um dos assuntos que todo mundo, inclusive o SESC, a Secretaria de Cultura, ou quem vai montar uma banda, ou qualquer coisa, que vai montar uma peça de teatro e que tem dificuldade muito, é a comunicação. Assim. Então, eu acho que quando a gente fala que a mídia deixa a mídia lá e a gente trabalha aqui, eu acho que não é bem assim, porque a grande mídia, a mídia de massa, ela molda a mente da maioria da população. Então, quando você não discute ela a fundo, você não discute, você não consegue avançar, inclusive na formação de público. Então, eu acho que a mídia de massa é um terreno de disputa que a gente precisa tentar até talvez falar sobre edital de fomento de comunicação, ou talvez a gente abra licitação para uma empresa que nem o Glauber fez a pergunta, né? Tipo, celular é a solução? Aí eu pergunto, celular não está sendo subestimado? Porque uma criança de 3 anos hoje nasce e o álbum de foto dela, ela passa assim. Com 3 anos de idade, ela está fazendo assim para passar o álbum de foto. Então, os jovens, eles é a única comunicação que eles vão entender, que nem você falou do jornal. Seria legal se o jornal, o maestro falou, seria legal se o jornal veiculasse mais. Mas o jornal chega onde ele deveria chegar? O público que não consome a arte que a gente está acostumado a consumir, lê jornal, entendeu? Então, acho que a parte mais crucial, acho que de todas essas que a gente falou, é que a gente não consegue chegar com a comunicação onde ela deveria chegar. Então, talvez esse seja um dos assuntos mais pertinentes para todo mundo, assim, né? Se a gente foi lá e fazer, que nem já teve vários eventos da própria Secretaria de Cultura no centro, lá na Grande Otelo, um monte de banda alternativa tocando e tinha 6 pessoas assistindo, 5, e não foram poucas vezes, foram muitas vezes. Então, você gasta um dinheiro público para colocar um monte de artista tocando na praça e não tem público, então você está desperdiçando talvez o dinheiro público. Não é lucro, mas não seria muito legal se tivesse um público lá assistindo. Então, acho que talvez a questão é para a própria banda que está tocando, eu que sou artista, eu queria ter 100 pessoas no mínimo assistindo o que eu estou fazendo, porque aí eu estou vendendo, né, me comunicando com essas pessoas. Então, não que seja... Eu acho que tem que ter show na praça para os artistas da cidade, mas acho que muito mais importante é que a gente consiga levar as pessoas para assistir esses shows na praça, senão é um dinheiro que está sendo quase desperdiçado. Não totalmente, porque o artista vai usar o dinheiro para gravar um próximo disco, ou pagar conta, ou coisa e tal. Mas acho que tem que ser levado em consideração isso também. Posso só fazer um comentário aqui? Eu vou até me retratar um pouco, porque essa coisa de deixa a mídia lá, né, acho que eu que lancei essa ideia aqui. Eu concordo, na verdade eu concordo, a gente tem que pensar sobre mídia, pensar principalmente sobre comunicação. Eu acho que, principalmente, estou me dirigindo muito a você, porque a gente já conversou em paralelo sobre isso muitas vezes. Eu acho só que a gente precisa de um momento, e talvez possa surgir aí como uma ideia para um próximo momento, a gente precisa de um momento só para isso, né? Eu acho que a gente está... Porque é isso, o que eu disse lá no início também é assim, se a gente entrar nessa discussão da mídia de massa, a gente passa a discutir poder, né? A gente está discutindo a capacidade, força de muito dinheiro, né? A gente não está discutindo mais só arte. Não digo que a discussão sobre o poder não seja importante, é que na minha visão é uma discussão além, assim, é mais um ponto, né? E também eu queria me dirigir um pouco ao Glauber, né? É isso, tá? Desculpa. Que a gente tem, quando ele diz aí do encontro, né?
acho que o celular basta não. O celular é um instrumento muito útil, é uma coisa para a gente acessar, né? Como outro momento que a gente discutiu aqui, que foi não tá na rádio, mas está na internet, está em algum lugar, assim, e não está na rádio, assim, a rádio ainda tem, se pensar no Brasil, ainda tem um alcance muito maior do que a internet. Porém, é isso, passou a existir por estar na internet. Antes não existia, né? Não tinha uma existência material. Algumas coisas passaram a existir por estar na internet. Então, como instrumento de difusão, como instrumento de comunicação e difusão, acredito que é um instrumento muito importante. Mas é claro que a gente está... eu acho que tudo que a gente está discutindo é para desembocar no encontro, né? Como ele falou aí, da lona, a gente precisa da lona, a gente precisa do encontro. Porque a gente está discutindo formação de público para quê? Para ir para frequentar os lugares, para ser aquelas 100 pessoas que você gostaria de ter no seu show, né? Depende muito do espetáculo também, né? Sim, eu acho que é uma tendência agora. Você fazer show para 40, 50 pessoas. Sim, existem trabalhos que são mais intimistas, né? Mais que isso, aí você já tem que ter, né, não sei o quê, aonde vai o investimento, entendeu? Mas, pelo que eu vejo, 40, 50 pessoas numa casa de espetáculo, tá ótimo. Você faz sexta, sábado e domingo, lotando. Depende de quanto custou aquele espetáculo e de como vai vir o recurso para ele. Depende do que o artista quer. Depende do que o artista quer, trabalho dele também, né? Tem artista trabalho que quer um trabalho menor mesmo, quer aquilo, e para ele tá bom. Eu acho que essa conversa é super... O menor e o maior, só não pode ter só o maior. Sim, isso né? Pode ter o menor e o maior, só não pode ter só o maior. Eu acho que a questão é essa. Isso é um ponto muito importante. Agora, enquanto formação, enquanto fomento, quando o Glauber pergunta também o que o artista espera do poder público, eu não vou falar como artista, né? Acho que não é o papel que eu estou aqui. Mas, assim, o que a gente quer, eu não sei, eu não consigo dizer exatamente. Eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente, pensando na instituição, no SESC, que a gente quer experimentar para o próximo ano, de processos mais reflexivos sobre música e também sobre outras artes, mas de processos que quase como esse acontecimento aqui, que a gente possa desenvolver um pensamento sobre a arte. E que esse pensamento possa, né, se dialogar e desembocar em ações outras para movimentar mais pessoas. Isso é utópico, mas assim, acho que é a utopia que nos move também, né? Desculpe, eu acho que há um elemento de responsabilidade aqui também, porque eu estou ficando super irritado com a televisão. Eu vejo lá Band News ou o que seja, só dá crime. Aquele Cidade Alerta é uma vergonha, aquele programa. Você liga a televisão, um instrumento fenomenal, a televisão, a tecnologia, e o programa que se apresenta é de mais baixo nível possível. Eu acho que é uma responsabilidade nós que trabalhamos com a cultura, com a arte, de também apresentar coisa de um nível melhor, educar o povo. Esse componente é muito importante. É uma questão de responsabilidade. E no caso aqui da Secretaria de Cultura, Jaqueline, eu dou parabéns pelo seu trabalho. Está vendo essa preocupação de elevar o nível e não nivelar por baixo. Eu só queria fazer uma colocação e lembrar, todo dia a gente precisa lembrar disso. A gente está falando de política pública de cultura, a gente não está falando de política partidária. O tema é esse, e é muito importante a gente lembrar o seguinte: política pública se faz entre poder público e sociedade civil. O poder público não fecha a conta, o poder público não pode garantir tudo, e ele não pode ser visto como um financiador, pura e simplesmente. Porque, para financiar, ele tem que financiar a cultura de uma forma ampla, e eu não estou falando arte, eu estou falando cultura. Que é importante a gente lembrar que nós somos uma secretaria da cultura e não uma secretaria de artes, pura e simplesmente. Então, a gente está tentando fazer um processo o mais democrático possível,
partilhando todas as angústias e todas as possibilidades de futuro com todo mundo. E é importante a gente lembrar que todo mundo tem esse papel. Aí eu gostaria de pegar o seu gancho quanto à responsabilidade. Por exemplo, toda a imprensa sabe, recebeu um comunicado de que nós estamos em processo de construção do Plano Municipal de Cultura. Saiu uma nota, um único dia. No mínimo, se a cidade vem junto fazer a conversa e se responsabiliza junto, todo mundo poderia estar provocando, por exemplo, da imprensa sorocabana, provocando pautas. Não precisa dar crédito para a Secretaria de Cultura, mas pode provocar pautas, pode entrevistar os artistas, pode falar com a população, pode falar com o meio político, pode provocar pautas. Então, a gente vem fazendo um trabalho que é o que a gente acredita que é, em primeiro lugar, responsável, de base. A Secretaria de Cultura tem 3 legislações aprovadas. Você tem a Lei do Sistema Municipal de Cultura aprovada na Câmara, a Lei do Conselho, a Lei do Fundo de Cultura aprovada na Câmara, e precisa aprovar o Plano de Cultura. E é importante que o Plano de Cultura seja uma peça viável, orçamentária, e que vislumbre a cidade como um todo. Então, quando eu fico aqui ouvindo a questão da música erudita ou da música instrumental, que é apenas parte dessa música que é produzida na cidade, não dá para a gente falar em política pública sem pensar em territorialidade. Não dá para a gente discutir só entre os mesmos ou só sempre a questão do produto que vai ser distribuído no final. A gente precisa pensar, por exemplo, em pesquisa, em base formativa. A gente precisa pensar qual é o impulso que nós vamos dar, por exemplo, dos históricos que eu venho ouvindo nas rodas de conversa. Tiveram pessoas que, para alcançar um patamar de sucesso hoje, a gente tem algumas bandas, alguns músicos aqui, passaram muitas coisas difíceis para chegar aqui. Será que a gente consegue, no futuro, criar um território mais propositivo para os novos talentos, para quem está chegando? Que cidade é essa, do ponto de vista musical? Qual é o projeto para a formação musical que a gente está pensando para Sorocaba? O meu papel sempre vai ser esse, de levantar essa questão. Nós estamos falando de uma construção de uma política pública ampla, pensando na cidade como um todo, em todos os territórios, algo que seja realmente reflexo de um processo de desenvolvimento mais pautado na cultura, porque na barbárie nós já chegamos, então a gente precisa avançar. Só isso que eu queria levantar, porque eu acho sempre importante a gente evidenciar qual é o papel da construção desse plano. Porque, por exemplo, se a gente for falar de fomento, eu diria que eu não concordo com a presença da Link, apesar de considerar que a Link é extremamente importante, porque aí a gente teria que pensar numa política de fomento. Portanto, dentro de uma política de fomento, você não coloca no mesmo edital todo mundo junto. Você tem uma política pautada em indicadores, e, a partir daí, você cria uma política que vai fomentar o que, a partir de uma base de dados oficiais, você considera como prioritário, por exemplo. Porque pagar tudo e para todos é impossível, a gente não daria conta disso, mas acho importante a gente lembrar a todo momento. Essa participação política nossa, ela vai ser fundamental. Ou a gente entrega o plano de cultura no início de 2016, ou então a gente vai ter perdido uma oportunidade histórica de se posicionar politicamente dentro da cidade, pensando na cultura como fator de desenvolvimento. Só isso que eu acho que é importante sempre a gente ressaltar isso aqui. E cultura é vamos pensar, gente, porque se a gente quer ampliar o nosso público, o processo educativo não é algo acessório. É algo que está no veio, e ele tem que ser um processo descentralizado. E tem que ser pensado com muita seriedade. E se eu fosse pensar em alguma coisa para ser norteadora, por exemplo, vamos pensar em verba, eu diria que 60% a 70% tem que estar destinado a isso, esse processo educativo. Porque não é partista mesmo. É para a gente, claro, também, porque nós somos parte da cidade. Agora, tem que destinar a ampliação da apreciação artística. Porque assim nós ganhamos no quê? Nós ganhamos mercado. Nós ganhamos em ampliação, mas não só isso. A gente tem uma população mais educada. A gente diminui o processo de violência, e diminui mesmo, gente. A gente sabe disso. Tem indicador que aponta. Quanto mais as coisas e as apreciações aumentam em quantidade, a violência diminui. Isso daí tem vários indicadores apontando. Sorocaba se torna um lugar desejável de se morar.
E se eu fosse pensar, e a gente tem que pensar em negócio, em coisas mais complexas, porque a vida é complexa mesmo, a gente tem que pensar em cadeia produtiva. E pensando em cadeia produtiva, gente, a gente tem que questionar profundamente uma lei do silêncio como essa, que quebra mercado de trabalho de quem trabalha na noite. Então, vamos pensar, se a gente tem que pensar politicamente em algumas coisas, a gente tem que chegar em pontos focais. Não dá para deixar dessa maneira. Tem que regulamentar? Tem. Para todo mundo, inclusive em igreja evangélica. Né? Vamos regulamentar as coisas? Vamos regulamentar. Todas as casas têm que passar por um regulamento? Tá bem. Vamos pensar nisso daí. Mas não vamos quebrar a coluna de quem trabalha na noite dessa maneira, como foi quebrada. Isso é uma coisa séria, não é brincadeira. Estamos falando de garçom, de dono de noite, de músico, de toda uma cadeia produtiva, de gente que está trabalhando na noite. Né? Então, processo educativo, a meu ver, é muito importante, inclusive na música instrumental. Acho que teve um projeto do Rodrigo que passou nesse edital da Link, que ele vai rodar por 13, 14 escolas municipais, levando música instrumental. Eu acho que é um projeto muito, muito legal e digno de louvor. Bom, quando se fala de comunicação, e com as grandes mídias e tudo mais, eu acho que televisão, rádio, jornal é muito direcionado e sempre vai ser com interesse por trás, isso não tem como mudar. Mas aí você consegue pensar em coisas menores, né? Eu morei 6 meses em Toronto e lá tinha bastante evento público em várias praças, para diversos públicos. Lá é uma cidade que é bastante, como é que eu digo, separada, assim, cada lugar mora, sei lá, o bairro dos coreanos, o bairro italiano, e sempre tinha os festivais de cada lugar. E eles faziam panfletinhos de todos os eventos, de todos mesmo, sem discriminação nenhuma, e distribuíam em espaços públicos, metrô, ônibus, em pontos de conveniência. E, na minha opinião, acho que isso é muito válido porque atinge todo mundo e é uma solução tão simples, tão banal que, às vezes passa despercebido. A gente fica toda hora falando, pô, a televisão não faz nada, rádio não faz nada, mas são as pequenas coisas que eu acho que faz a diferença, porque a TV, quando tem interesse por trás, não vai mudar. Eu acho que é isso. Pessoal, a gente passou um pouquinho do horário combinado, que era 8h30, já são quase 9h, e 9h já é o horário de começar a segunda roda da noite. Então, eu sugiro, logicamente, que a gente emende uma na outra. Né? Pode ser assim, Jaque? Tudo bem para vocês? Eu quero agradecer, né, os convidados. Muitíssimo obrigado, maestro Evandro Marculino, né, Eduardo Ostergren, Roberto. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Contamos com vocês nesse segmento, na continuidade das rodas de conversa, né, Jaque? Muitíssimo obrigado, pessoal. Uma salva de palmas, por favor.